mensagem de vida ao mundo anunciando. Da vida a palavra com fé proclameis, quais astros luzentes do mundo brilheis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensina o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pela aparência. Diz-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição dessa moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesse domingo, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vem nos mostrar a beleza de ser de Deus. E a separação radical entre o ser de Deus e o ser do mundo, que podemos encontrar justamente no final do Evangelho, quando Ele olha e diz: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós sabemos que o imposto era algo obrigatório naquela época, e sem dúvida aquele que não o pagava estava cometendo algo em relação à sociedade, podemos até afirmar assim, uma espécie de pecado. E Jesus, ele olha para aquilo e age com sabedoria, nos mostrando que nosso Deus, ele ilumina sempre a nossa mente, e é o próprio Espírito Santo que fala por cada um. Mas temos que lembrar, meus irmãos, o que nos diz também o Evangelho a semana passada, aonde o próprio Deus vem ao encontro dos seus e apresenta o reino do céu. O reino do céu que se faz presente nas vestes daquele que caminha segundo a vontade do Senhor. O reino do céu que não é simplesmente um falar eu te amo, mas é encarar a linguagem do amor. E aqui não é dizer simplesmente que Deus é amor, não. É mais do que isso. Quando nós vamos ler o Evangelho do próprio João, nós percebemos sem dúvida que a sua narrativa, sim, vai nos apresentar Deus como um Deus amor. Mas quando o próprio rei vai ao encontro daquele que não veio preparado com suas vestes, percebemos que tem algo errado ali. E alguém vai ser expulso não é simplesmente porque está com uma roupa estranha ou algo do tipo, não. É porque não aprendeu a amar, não aprendeu ainda a converter o seu coração, não aprendeu a caminhar e fazer segundo a vontade do Senhor.
E hoje, seja na primeira leitura, seja no próprio Salmo, seja na segunda leitura, onde aparecem as virtudes teologais, nosso Senhor vem nos mostrar que quando nós proclamamos o seu amor, o seu Espírito age em nós. Quando agimos com sabedoria, o seu Espírito age em nós. Quando nos abrimos à ação do Espírito Santo de Deus, ele realiza o novo em nossa vida. E esse novo tem que acontecer todos os dias. Eu tenho que perceber que eu tenho que glorificar o nome do Senhor, ter sede o tempo todo do Senhor, caminhar e fazer a sua vontade. Não pelos meus méritos, mas tudo pelos méritos de Cristo. Porque muitas vezes as nossas inclinações, ela sempre vai escolher algo que é material. Ela sempre vai nos levar cada vez mais para um caminho que não condiz com a vontade de Deus. Mas uma vez que nós educamos a nossa vontade, educamos a nossa vida segundo os mandamentos do Senhor, nós reconhecemos Ele como um Deus. E está aí a primeira leitura e o convite para cada um de nós. Por causa do meu servo Jacó e do meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Veja, meus irmãos, aqui está a nossa aliança para com o Senhor. Tem que ser uma aliança de amor mesmo. Uma aliança no qual nós não podemos quebrar o tempo todo. E nós quebramos essa aliança quando nós não conseguimos separar o que é de Deus e o que é de César. Ou seja, o que é de Deus e o que é do mundo. Porque muitas vezes o mundo vai oferecer pequenos momentos de felicidade. E a gente vai achando que é a felicidade eterna. Não, meus irmãos, é aí onde a gente se engana. Quando nós escolhemos a verdade revelada, que é o próprio Cristo Jesus, nós temos que dar passos confiantes em relação à nossa fé e compreender que Deus também vai agir de várias outras maneiras em nossa vida, seja experimentando a sua misericórdia ou seja experimentando também a cólera do Senhor, como nos mostra também a primeira leitura. Mas ele declara: eu sou o Senhor, não existe outro, fora de mim não há outro Deus. Amei-te, guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam do oriente ao ocidente, que fora de mim não há outro, não existe. E aqui nós temos que perguntar: será se eu como cristão estou caminhando e fazendo a vontade do Senhor? Estou reconhecendo Ele com todo o seu poder, com toda a sua força? Será se o meu coração está bendizendo o nome do Senhor? Ou ainda estou criando espécies de deuses para a minha vida? Será se os meus bens não é mais precioso do que servir a esse Deus? Será se minha vida está condizendo com a verdade anunciada do reino de Deus? Porque quando nós vamos voltar ao outro domingo, nosso Senhor apresenta o reino do céu. E quando vamos a esse domingo, Ele é exaltado para mostrar a cada um de nós que a sua glória se manifesta quando nós correspondemos para com a sua vontade. Esse Deus, Ele é todo santo. Esse Deus escuta aquele que é justo, mas quando nós caminhamos segundo a presciência do Senhor e segundo a sua vontade, nós também que estamos junto aos justos, porque já fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, meus irmãos, e temos que nos alegrar. Muitas vezes nos afastamos com os nossos pecados, com as nossas falhas, mas a igreja, na sua imensa sabedoria, sabendo separar o que é de Deus e o que é do mundo, nos oferece uma vida sacramental. E quando nós caminhamos neste sacramento, conseguimos se novamente engajar na vida de santidade. Mas nós temos que lembrar que Deus se manifesta de todas as maneiras, que Deus, Ele se manifesta em cada canto, e não tem como segurar para dizer que Deus age dessa forma, somente assim, não, meus irmãos, mas pelo contrário, Ele é um Deus, nós é que necessitamos dEle, Ele não necessita de nós, Ele quer necessitar de cada um de nós, e quando nós agimos segundo a sua vontade, aí podemos cantar o que nos diz o Salmo: ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. A minha família está bendizendo o nome do Senhor. A minha família está condizendo com a vontade do Senhor. Está respondendo ao meu chamado primário. Porque, repito, meus irmãos, a conversão ela é esse movimento.
E esse movimento tem que transformar a nossa vida. Muitas vezes nós estamos o tempo todo na igreja e já achamos que estamos salvos ali. Sim, somos salvos pelo sangue do Cordeiro, mas não é mérito nosso, não. É mérito dele. E nós temos que ser dependente o tempo todo da graça do Senhor, porque essa graça nos salva, essa graça nos santifica, essa graça nos leva para o céu. E muitas vezes nós agimos na igreja, principalmente quando estamos em alguma pastoral, que agindo dessa maneira ou daquela, nós já compramos o paraíso, já estamos nele. Não, meus irmãos, a vida de santidade é justamente escolher sempre Deus, caminhar segundo a sua vontade. E Deus aqui não está para apontar dizendo que você faz isso, faz aquilo, ou fez isso, faz aquilo. Não, de forma alguma. Mas Ele sempre está de braços abertos para te acolher na sua infinita misericórdia, sem esquecer a ideia de justiça, porque nosso Deus também é justo. Muitas vezes falamos muito em misericórdia, simplesmente na linguagem do amor, mas não podemos esquecer que a justiça está no meio de tudo isso. E quando vamos para Paulo, através desta carta, onde ele escreve a essa comunidade, ele nos recorda que sem cessar da vossa fé na caridade e na esperança. Quando nós vivemos, sem dúvida, esses três pilares, nós conseguimos amar nosso Senhor Jesus Cristo. Através da fé, nós conseguimos pegar uma folha em branco e dizer: Senhor, eu permito que Tu escreva a minha história. Eu permito porque eu confio em Ti. Muitas vezes nós até pedimos, mas duvidamos da ação de Deus. Duvidamos do seu agir. Mas Ele pode fazer todas as coisas, basta que o homem tenha esta esperança no Senhor, esta alegria de ver além, que mesmo em uma folha branca, você permite que Deus conte a sua nova história para ti, e essa esperança te faz ver o futuro em Cristo Jesus. Não é adivinhação, mas é o ver do conhecer a Deus. E sem dúvida, agindo com caridade, nós mergulhamos no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, podemos dizer: porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é do Espírito Santo, e isso com toda a abundância. É através desse Espírito de Deus aonde nós somos transformados. É através do Espírito Santo de Deus aonde nós caminhamos e fazemos a vontade do Senhor. Sem o Espírito Santo de Deus, não tem como outro subir para levar as nossas preces, não tem como falar nem que Jesus é o Senhor, mas com o Espírito Santo de Deus, nós conseguimos sim mergulhar nessa dinâmica da misericórdia do Senhor e do amor. Por fim, nosso Senhor nos ensina a sermos também espertos em relação ao mundo, a não confiar simplesmente em palavras, mas mais do que isso, a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se nós colocamos em nossa vida a vontade de Deus, sim, seremos felizes, não pela nossa vontade, não pelos nossos méritos, mas segundo a vontade do Senhor, segundo a graça dele. Nós temos que necessitar o tempo todo, meus irmãos. Muitas vezes estamos aqui com o nosso nariz empinado, não queremos baixar a cabeça para o Senhor. Sim, temos que baixar, Ele é Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo de Israel, Ele é o Deus do qual caminha conosco, mas Ele é Deus, Ele é o Senhor, e nós estamos perdendo essa sacralidade no meio de nós, e muitas vezes dando simplesmente a César, esquecendo de dar a Deus. Que nessa noite possamos nós glorificar o nome do Senhor e bendizê-lo para sempre. Possamos nós apresentar toda a nossa vida, toda a nossa necessidade, para que, segundo a vontade de Deus, realizar o seu novo em nossa vida. Que Maria Santíssima, ela que fez sempre a vontade de Deus, que sempre ofertou o melhor a Deus, nos ensine também a ofertar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, as nossas dores e também a nossa felicidade ao seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,